Olá, pessoal, bom dia. Bom dia, Gabriela. Tudo bem? Joia, e Bom vocês? dia. Todos bem? Tudo bem. Bom dia. Queria só justificar, assim, né? Eu sou Milton, né? Eu sou um dos autores do trabalho, o professor Messias, Antônio Messias, ele não pôde estar presente, né? Eu estou utilizando aqui o login e a senha dele, porque foi uma boa causa, né? Ele foi nomeado hoje, né? Ia tomar posse agora às 8h30 na Universidade Estadual do Ceará, né? Como professor efetivo. Então, Legal, e aí eu estou aqui para representá-lo. tá certo, perfeito. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Bom dia, Sim, estamos. estamos. Peço desculpas aí o atraso, mas eu estou presencial no SEMEAD e aí até eu conseguir me conectar aqui, eu me enrolei um pouquinho, mas vamos lá. Eu sou a Flávia e eu sou a moderadora da sessão. Gabriela, Oi, prof. você que vai ajudar, não é isso? Isso, Iri. Aí você está com os vídeos, você consegue passar? Porque como eu estou. Estou sim. Então Aham, tá bom. consigo sim, prof. Todos vocês vão utilizar o vídeo certinho. N- Gabriela, eu gostaria de fazer a apresentação, se Ah, tá for bom. possível. Qual que é o seu trabalho, o nome dele? O título do trabalho é Liderança na Indústria Alimentícia, o caso da Camil Alimentos. Ah, tá, tranquilo. Prof. Flávia, Ou podemos, podemos começar? podemos sim. Tá. Apareceu uma lista para mim aqui no início da apresentação, e o primeiro trabalho que apareceu para mim foi a Quitanda Gastronômica. Quintana Gastronômica, a União do Sustentável com o Cultural. Esse é de qual autor? É o seu, Flávia? Não, né? Deixa eu ver se o autor já está presente desse trabalho, porque para mim não aparece o nome do autor, só aparece o título. É o Quintana Gastronomia? Isso. Eu penso que é o meu e o da Rafaela. Bom dia a todos. Oi, bom dia, Kelly. Tá bem, então vou compartilhar aqui, tá? Um momento. Tudo bem. Olá, meu nome é Kelly Mara Seronato, sou doutoranda na Universidade do Vale do Itajaí, juntamente com a mestranda Você Rafaela está Moreira, tentando da Fundação compartilhar aí o Universitária vídeo, Gabi? Ibero-América. Tá saindo som para vocês? E para mim não estava, não. Não tá, prof? Tá, deixa eu tentar outra forma aqui. Não, mas aí de repente tinha algum problema comigo. Que era... Eu estava ouvindo. Hum, Então pode botar aí, Gabriela, não vou atrasar, não. Vamos lá. tá, vou soltar novamente. Deixa eu então, né? Olá, meu nome é Kelly Mara Seronato, sou doutoranda na Universidade do Vale do Itajaí, juntamente com a mestranda Rafaela Moreira, da Fundação Universitária Ibero-América. Estamos aqui para apresentar o artigo Quintana Gastronomia, União do Sustentável com o Cultural, uma sessão de caso de ensino. A nossa ideia aqui, a partir do caso, né, ela veio aí daquilo que tem sido muito forte ultimamente, que é a questão dessa pegada do sustentável, né?
Então, a nossa criação, no caso, ela veio como se fosse, assim, de uma forma um pouco lúdica, trazendo como se fosse um dia de trabalho da proprietária, né? Então, trazendo ali como que ela trataria, como que seria esse dia de trabalho dela, com a sua equipe, quais as dificuldades ali que acontecem no dia a dia. No decorrer do caso, né, a gente traz ali quais são os valores principais do caso, né? Ele é situado em Curitiba, qual que é o objetivo principal, né, do negócio, qual que é os 3 valores principais ali, né, que eles tentam transferir. Então, o primeiro ponto, né, que é o empreendedorismo feminino. Então, a questão da Gabriela Carvalho, que é a proprietária, né, que é uma empreendedora, que se inspira no seu estilo de vida para transferir para o seu negócio. Trazendo, então, o seu propósito de vida para o seu empreendimento, né, fazendo a diferença, então, na sociedade. E, por fim, ali, os valores pessoais, né? Então, ela tenta trazer os seus valores pessoais, aquilo que ela acredita, para o negócio, com cuidado com o meio ambiente, o fator humano, né? Por isso que é o que guia o seu negócio. Então, os 3 pilares, né, do Quintana Gastronomia são, primeiro, a sustentabilidade, né? Então, o Quintana busca a preservação do meio ambiente, né, no seu processo, desde a busca ali pelos produtores rurais até o momento do descarte de resíduos. A questão cultural, então, eles também têm toda essa pegada inspirada no poeta do Mário Quintana, né? Então, eles apoiam também ações culturais na cidade. E a questão gastronômica, que vem aí com a inspiração, né, do cardápio, valorizando aí a diversidade cultural no seu cardápio. Então, a partir disso, né, o restaurante ele traz nesse alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, 2 objetivos principais, que é o ODS 8, o trabalho decente e crescimento econômico, né, buscando aí se preocupar com os seus colaboradores, com o bem-estar deles, né. O ODS 12, então, com o consumo e a produção responsáveis, né, do restaurante, adotando práticas de reaproveitamento de alimentos, né, e consumo consciente de recursos. Porém, a Gabriela, né, que é a proprietária, ela reconhece que ainda há muito a evoluir, ainda para alcançar os demais ODSs aí que existem, né? A estrutura e os valores do Quintana, né? Então, ele tem um ambiente bem acolhedor, né? A estrutura, ela comporta de uma estrutura física, né? Bem agradável, né? Com bastante arte, cultura e natureza, tem até um jardim dentro do restaurante. Os ingredientes fresco e sustentável, né? Todos eles priorizam os alimentos orgânicos, né? Produzidos pelo próprio produtor local, né? E eles têm também o cardápio diversificado, né? Que cada dia é um cardápio com uma cultura, desde da cultura mediterrânea até a cultura europeia. E é o enfrentamento da pandemia, né? Então, teve adaptação imediata, né? A dona fez o protocolo, né, de segurança rapidamente, né? E a decisão difícil, né? Com o fechamento, né, temporário, a Gabriela precisou tomar as decisões de reestruturar o negócio, né? Então, reinvenções e solidariedade. Então, ela teve que reinventar. Ela começou a fazer opções de delivery, né? E também cestas solidárias, né, para a comunidade. O marketing verde no Quintana Gastronomia. Então, ela preza bastante por esse marketing verde, né? Da comida orgânica, né? Ela faz a valorização muito dessa prática sustentável, né? Da água, da chuva, né? Todo o marketing, eles fazem um processo de marketing, tudo para o propósito do verde, né? Tudo para o impacto positivo da marca. Então, é isso. Então, o dilema é manter a essência ou alterar o propósito. Então, ela teve 3 dilemas, né? Que ela teve que ela optar, né? Fechar o negócio, né? Manter o propósito ou adaptar o modelo dela de negócio. Então, foi esses 3 dilemas que ela teve nesse estudo de caso. A fonte de dados, né? A gente colheu de 2 maneiras, né? Uma sobre a entrevista, né? Entrevistando a proprietária Gabriela Carvalho, né? E do outro modo foi colhido de website, plataforma de publicação, artigos, né, e redes sociais. Bom, até aqui, né, a gente finaliza a parte do caso em si, né? Então, até essa primeira parte onde a gente fala toda a história do caso, como que seria um dia de trabalho, qual o propósito da empresa, etc. E aqui, a partir desse ponto, a gente traz as notas de ensino, né? Quais são os objetivos educacionais para se aplicar em sala.
Então, a gente divide os objetivos em 4. O primeiro, como avaliar as práticas e filosofia do restaurante, né? Como que eles se alinham aos princípios de sustentabilidade, trazendo aí a lógica de como que a empresa incorpora essas ações sustentáveis, né, em suas operações. O segundo, de explorar as estratégias específicas de marketing verde que a empresa pode implementar para incentivar práticas de consumo, né, e produção sustentáveis, fazer aí essa relação com o ODS 8 e o ODS 12, né, que são os 2 ODS principais que a empresa trabalha, procurando aí soluções que ajudem a empresa a promover e implementar seus objetivos. O terceiro objetivo, analisar como a empresa utiliza o marketing verde, suas iniciativas comunitárias, para agregar valor à marca, além da comida, gastronomia, enfim, trazendo impacto social e ambiental para a comunidade. E, por fim, identificar áreas, né, em que o Quintana ainda pode melhorar em termos de sustentabilidade, em relação aos ODS, entre outras coisas. Aí a gente traz aqui que o caso ele ajusta-se a disciplinas de empreendedorismo, também relacionadas à sustentabilidade, então ele pode ser aplicado de forma até transversal, pode ser discutido por alunos de graduação e pós-graduação em administração e também até em disciplinas de marketing, com esse lado mais do consumo consciente. O plano de aula deve ser aplicado, né, sugere, né, uma aplicação com breve exposição dos conceitos, né, principalmente do marketing verde, de sustentabilidade, etc. Por fim, na sequência, trazendo aí um tempo para os alunos fazerem a leitura, análise do caso. Depois, dividir a turma em equipes, né, por pequenos grupos, para que eles possam refletir sobre a leitura. Um tempo aí para fazerem as discussões e análise do caso, né, e responderem as questões propostas. Depois, na apresentação das análises que as equipes elaborarem, né, estimulando aí a competição entre elas. Aí a gente propõe uma discussão dessas questões, que seja facilitada pelo professor, né, da disciplina, e se encerra aí com uma votação, né, qual foi a equipe que se apresentou melhor, com melhores soluções aí para o caso, né, fecha-se a aula com questões temáticas aí que podem ter sido extrapoladas, né, no decorrer do caso. As questões para discussões, né? A gente levantou 4 questões, né? Uma considerando se realmente o restaurante considera um empreendimento sustentável, né? Para os alunos justificarem, né? A segunda é promover, né? Um consumo de produção, desculpa, e sustentável, alinhando os objetivos do desenvolvimento sustentável do número 8 até o número 12, né? Para eles também responderem. E o terceiro é se realmente o restaurante entrega essa questão do marketing verde, né, na gastronomia. O quarto é que ele já tem alguns ODS, né? Então, os que ainda podem vir a ser levantado, né, por parte da empresa, né? Conclusão e contribuição. Então, esse dilema do Quintana da gastronomia, né, é um dilema muito inspirador, né? E serve muito como exemplos para outras empresas que vão enfrentar esses desafios, né? Mantendo também fiéis os seus valores e propósitos, né? O caso oferece diversas oportunidades de aprendizado, né? Reflexão, né? Nesse meio da sustentabilidade e do marketing verde. Pronto. Referências bibliográficas, aí a gente citou algumas referências bibliográficas e gostaríamos de agradecer, né, esse trabalho foi realizado com o apoio da coordenação do CAPES. Muito obrigada. Obrigada. Oi, pessoal, vamos lá. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Antes de fazer, eu tenho alguns comentários para fazer, mas antes de fazer, eu queria abrir aqui para outras perguntar assim, se alguém tem alguma contribuição, alguma sugestão, alguma dúvida, que aí a gente vai fazendo depois de cada caso, uma pequena discussão. É melhor do que deixar tudo para o final, porque senão no final acaba que a gente privilegia um caso, outro, assim a gente garante que todo mundo vai receber aí a atenção e o carinho que merece. Então, vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma contribuição aí, ou sugestão, perguntas com relação ao Quintana? E está todo mundo envergonhado ainda, de manhã, cedo. Então, vou começar. Deixar eu falo muito, hein? Vamos lá. Primeiro, parabéns pelo caso. O caso está muito bem escrito. Assim, do ponto de vista
né, de estrutura do caso, né, tem ali a abertura muito bem definida, com o momento do caso, protagonistas, localização, está redondinho, tá? Nota de ensino, tudo isso. Eu tenho uma sugestão, vou trazer uma reflexão aqui. E aí, gente, é uma reflexão mesmo, não tem certo nem errado. Eu acho, a minha percepção é que, ao vocês posicionarem o caso para o momento do Covid, vocês perdem relevância atual para esse caso. Ele é muito legal. Ele é muito mais do que enfrentar a Covid. Inclusive, na fala final ali da própria apresentação de vocês, vocês colocaram assim: esse caso serve de inspiração para práticas de outros negócios. E é verdade isso. Mas não no enfrentamento da Covid, mas sim em trabalhar práticas sustentáveis na gestão de um pequeno negócio, que a gente sabe que são sempre muitos trade-offs que o empreendedor tem que passar para manter o negócio sustentável. Então, eu vou fazer uma pergunta e uma sugestão. Minha pergunta é: eu imagino que vocês não devam ter feito o levantamento de toda essa história lá de 2020. Nós já estamos aí em 2024. Então, esse empreendedor, essa empreendedora deve estar passando por outros dilemas atuais, mesmo que não sejam dilemas tão dramáticos, tão fortes, como o que eu faço frente ao Covid. Né? Do tipo, eu compro desse fornecedor que o produto é gostoso e mais barato, mas não tem uma certificação de origem sustentável, ou eu compro desse, porque são esses os dilemas, né, que os empreendedores mais sustentáveis. Ele tem por trás dele toda uma discussão entre o marketing verde e o greenwashing. Qual é o limite entre você fazer marketing verde e você correr o risco de fazer um greenwash? Né? Então, então, ele tem muitas coisas muito legais. E aí eu acho que hoje em dia, quando você pega, a gente já está em 2024, graças ao bom Deus, o Covid já ficou para trás, tem aí uns 3 ou 4 anos. Eu imagino que chegar numa sala de aula, botar esse caso na mão do aluno, o aluno vai querer discutir se o negócio deve fechar ou não frente ao Covid, e ainda deve falar assim: pô, que saco, esse negócio já passou. Se Deus quiser, não vou precisar enfrentar mais. Enquanto que vocês posicionaram de forma correta na nota de ensino o fundamental issue como sendo sustentabilidade, ODS, marketing verde, nada a ver com o Covid. Minha preocupação só é que fique muito marcado na preparação do aluno e até para uma possível publicação, sabe? De alguém pegar esse caso e falar: é um caso antigo, já de 4 anos atrás, é um caso muito datado do problema do Covid, já passou. No pós-Covid, tinha um monte de gente, um monte de jornal abrindo special issue, até a Hack teve um special issue de casos só sobre Covid, mas passou. E eu acho que a questão do Covid ela é pequena nesse caso. Esse caso é muito mais legal do que o Covid. Então, fica a minha sugestão e reflexão, tá? Porque eu acho que vocês têm um produtaço na mão, vocês têm uma história muito legal para trabalhar muito bem tudo que vocês propuseram trabalhar. O caso, em termos de estrutura, está maravilhoso. Eu só faria essa ressalva. Tá? E aí, de novo, é uma sugestão, não tem certo nem errado. Bom, só tenho a agradecer, né, as sugestões, professora Flávia, né? Eu acho que foram bem pertinentes. Realmente, eu acho que tem que haver uma atualização, né, do caso frente a essa questão, né, do Covid. Eu acho que até o nosso plano agora é seguir para uma publicação, para uma revista, né? Então, eu acho que a ideia realmente talvez seja focar mais na parte do marketing verde ali, né, na parte sustentável. Então, Eu deixaria, desculpa te cortar, eu até deixaria no miolo do caso a história do Covid, é parte da história deles. Eu não posicionaria o dilema, entendeu? Sim. Não, é bem interessante a sua sugestão.
E a ideia também é fazer uma nova conversa, né, também com a proprietária para ver nos momentos atuais quais são, né, agora, né, as aflições do momento, né, também para a gente poder fazer uma atualização para a publicação, né, dele, né. Então, atualizar ele de uma forma um pouco mais justamente para poder colocar, não ficar com esse foco tanto do Covid, né, e trazer aí uma pegada um pouco mais sustentável, do marketing verde e tudo mais, né? Mas achei bem interessante aí E a Kelly, não vai dar muito trabalho, não. Acho que uma conversa de meia hora e perguntar para ela, se agora, passou o Covid, como é que está o restaurante? Ela vai dar um panorama, vocês mudam ali o final, o momento ali do caso, o início e o final, e acabou, entendeu? Porque quem ensinou vocês a escrever caso bem assim? Foi a Nete, foi o Gustavo, foi quem? Na verdade, esse caso uma saga, na verdade, né? A gente fez a disciplina da NET, eu e a Rafa, né? A gente fez a Ah, disciplina da NET, por né? De isso, casos que ensino. por isso que o E caso ele é uma Bíblia, ele está muito bem escrito, Kelly. Estrutura, tudo. Eu não tenho que reclamar, assim, nenhuma ponderação, entendeu? Ele está agradeço. perfeito. Mas confesso que assim, quando a gente entregou para a disciplina da NET, ele não estava dessa forma, ele foi evoluindo, tá? Pós-disciplina, né? Ele foi feito na disciplina e depois a gente passou por algumas bateladas de correções até chegar a como ele está agora, né? Ah, é isso, em termos de estrutura, ele está maravilhoso, tá? Não tenho realmente o que falar. Eu só faria essa sugestão por conta até disso, da publicação que vocês querem, sabe? Alcançar. Eu imagino que não só a publicação, como o uso mesmo em sala de aula. Esse é um caso que ele é muito bom de ser usado em disciplinas de empreendedorismo, de sustentabilidade, para discutir esses temas todos. Bom, Tá? perfeito. Rafa, se quiser comentar alguma coisa, só eu que falei, se a Rafa quiser também falar alguma coisa. Eu queria agradecer, né, a professora Flávia aí pelas sugestões, né? A gente vai realmente estar retornando Curitiba lá, conversando com a empresária Gabriela, né? E eu acho que é bem válido, né, o que a professora Flávia falou. Então, a gente vai realmente, para publicar, tem que dar uma repaginada ali no conteúdo mesmo. Mas, ó, reforço, tá? Não se assustem, porque eu sei, eu mesmo já passei por essa situação, falar, ai, não, agora eu vou ter que reescrever. Por exemplo, Kelly mesmo brincou ali, ai, já não estava assim para a disciplina, já teve muito trabalho, aí fica uma sensação É. assim, meu Deus, não acaba nunca. É muito pouco que precisa ser ajustado. Acho que uma conversa rápida com a empreendedora, vocês conseguiriam pegar ali um detalhezinho qualquer de dilemas dela de hoje, mexer na abertura e no fechamento e enviar, tá? O caso está nota de ensino, tudo muito bem estruturado, tá? Não perde muito tempo, não. Ajeita só, porque aí, de novo, o avaliador que vai pegar o caso vai falar assim, pô, mas estão me mandando um caso de 2020, e aí vocês podem acabar tendo uma resistência grande para um caso que está perfeito, que está muito bem escrito, tá? Verdade. Bom, obrigada. Obrigada, tá? Nada, que isso. Pessoal, eu acabei não me apresentando direito na correria aqui de chegar atrasada, mas eu sou a líder do tema de caso de ensino e eu brinco, eu sempre gosto de fazer essa menção, que eu falo que eu tenho aí um trabalho grande de muita responsabilidade de dar seguimento a um trabalho que foi muito bem pavimentado em todos os congressos, né, de caso, no tema caso de ensino pela professora Anete, pelo professor Anielsen, né, da UFPB, e o professor Vitor do COPEAD. Né? Eles fizeram durante muitos anos um trabalho de sedimentação dessa área e hoje está na minha mão, na mão do Gustavo, por isso que eu até perguntei se vocês tinham tido aula com ele também. E a gente dá esse prosseguimento, sabe? Então, por isso que eu até brinquei aí, perguntei se era da professora Nete, tudo isso, porque são pessoas que fizeram muito por esse tema, sabe? E fazem ainda. Então é isso. Gabi, quer passar já o próximo?
Pessoal, tem mais alguém que tem mais alguma sugestão, alguma... Deixa a filhinha participar aí. Olha, ó, que bonitinha. Oh, meu Deus, eu falei para ela, filha, não pode aparecer no vídeo. Não tem problema, gente. Olha lá, já está aí na pedição. Vamos lá. Bom dia. Gabi, Oi, prof. Vamos dar continuidade, então. O próximo caso, que está aqui na minha lista, é um beach tênis longe do mar. O mar está para peixe e todo mundo sabe. E aí, seria do professor Antônio Messias, né, que está sendo representado por... Como é o seu nome? Perdão? Hoje Bom, eu não sou a Tatiana, eu sou o Alexandre. Ah, Também, Alexandre, perfeito. também sou um dos autores, né? Aham. E a Tatiana não pôde estar aqui presente porque ela está acompanhando a posse do Antônio Messias. Ah, sim, perfeito. Então, eu estou fazendo aqui as vezes dela, ela me passou o login e senha, tá bom? E aí pediu para eu fazer a apresentação. E aí eu vou optar pelo vídeo mesmo. Tá bem, então. Vou compartilhar aqui só um momentinho. Olá, eu sou Tatiana Arruda e vou apresentar para vocês o caso de ensino, um beach tênis longe do mar. O mar está para peixe e todo mundo sabe disso. Esse é o caso da Arena Sandplay. Os autores desse caso são a Carla Juliana, o Antônio Messias, a Tatiana Arruda, o Cícero Sanderson e o Alexandre Araújo. Vamos falar sobre como surgiu a empresa, quais foram os contextos e as motivações, qual a proposta de valor, os desafios enfrentados, as estratégias de superação, o dilema estratégico, as questões e reflexões e a conclusão e a ação. Como surgiu a empresa? João é um professor, administrador, que decidiu investir nas arenas de beach tênis após identificar a crescente popularidade, principalmente na cidade de Aurora, Ceará. Para que esse negócio fosse criado, era necessário que ele tivesse ajuda. E essa ajuda veio por meio de uma sociedade com Mateus. E o empreendimento, então, foi inaugurado no ano de 2023. As funções no início foram muito bem distribuídas. Entretanto, ao longo do tempo, as operações foram ficando mais a cargo de João porque Mateus se afastou. E isso o sobrecarregou de certa forma. A concorrência na cidade é muito grande. Primeiro porque o sucesso da arena foi tão grande que chamou a atenção rapidamente das arenas que já existiam e de pessoas que pensavam em abrir também uma arena. Isso fez com que João tivesse que repensar a sua estratégia e as suas motivações do negócio. Para a infraestrutura, a arena conta com 2 quadras de areia, lanchonete e bar, atraindo assim a comunidade local. O contexto está em uma cidade no interior do Ceará, chamada Aurora, num raio de aproximadamente 450 quilômetros do mar. A Aurora conta com 23 mil habitantes. E a motivação veio que João, por ser um professor e administrador, ele decidiu empreender para complementar a sua renda. E ele fez inspirado no crescimento do próprio esporte. A proposta de valor, como esses elementos se encaixam e se destacam no mercado. O primeiro diferencial de João é que ele traz uma experiência de mar, mesmo estando a 450 quilômetros de distância. Ele traz isso por meio da decoração e do ambiente que é pensado para fazer com que os frequentadores consigam imergir na temática praiana, fazendo com que eles identifiquem mais qualidade por meio da experiência de um beach tênis praiano. O público-alvo são as famílias, os esportistas e os consumidores em busca de lazer para um fim de semana. Entretanto, há diversos desafios para um negócio. O primeiro deles foi a concorrência. A rápida expansão do mercado. A Aurora hoje tem 20 quadras de beach tênis. E essa rápida expansão no mercado fez com que a análise inicial mercadológica que foi feita ficasse comprometida. A cópia das ações que eram realizadas por João também foi um grande entrave. Tudo que ele colocou, por exemplo, a decoração praiana e o bar que não existiam nas outras arenas passou a ser copiado. Então ele não tinha mais um diferencial.
Vieram também os problemas de gestão, o afastamento do sócio, as mudanças no perfil do consumidor. Antes eram só esportistas, mas esses esportistas consumiam pouco na lanchonete. Depois vieram os frequentadores de finais de semana. Esses frequentadores usam pouco a quadra, mas eles consomem mais bebidas e alimentos. O que fez com que a gestão financeira ficasse um pouco desestruturada. Primeiro porque os 70% do faturamento da empresa não vinha mais das arenas, da locação das arenas, mas sim da alimentação e das bebidas que eram vendidas no bar e na lanchonete. Isso fez com que tivesse a capacidade de aumento, na capacidade de atendimento da empresa, uma subutilização das quadras. Primeiro, devido à concorrência, né, a divisão de 20 arenas na cidade, fez com que houvesse uma queda, né, uma redução. Então, a operação das quadras passou a ter entre 40% e 50% da sua capacidade, gerando uma queda, né, uma redução significativa da receita. A otimização dos horários foi necessária, então. João fez uma análise na baixa, né, na baixa demanda durante alguns dias e horários da semana e reavaliou, trazendo então o bar para esses dias, trazendo inovações com música ao vivo e atraindo outras pessoas para esse horário que as arenas não estariam funcionando. A estratégia de superação. Então, para superar esses entraves, João trouxe eventos de campeonato de beach tênis, trouxe um clube de vantagem, fazendo parcerias com diversas empresas locais, com diversos profissionais, tanto da área de saúde quanto de esporte, para atrair mais clientes. A sua diferenciação veio, então, pelo ambiente, que era familiar e inclusivo, e no ajuste de cardápios. O reposicionamento de mercado veio com foco na experiência social, ou seja, João reposicionou a arena como um ponto de encontro social e não só mais na forma de ver aquele espaço como um espaço para a utilização da prática do beach tênis. Trouxe também a atração de eventos musicais. Isso fez com que ele tivesse que se reinventar também na visibilidade da empresa. Então, ele fez uma expansão nas redes e mídias sociais e fez também uma divulgação por meio de influenciadores locais. E aí nós vamos para o dilema estratégico. Focar no bar ou focar no beach tênis? Com o faturamento do bar superando o faturamento das quadras, surge, então, o questionamento. A manutenção do modelo dual, esporte e alimentação, ou a mudança para um foco maior no lazer e no consumo? A questão de reflexão está no posicionamento estratégico. Como a Arena Sandplay pode se destacar em um mercado de concorrência acirrada? E o futuro do empreendimento? Manter essa diversificação, essa dualidade, ou se concentrar em apenas um dos serviços? As notas de ensino são uma história real. A Arena Sandplay existe na cidade de Aurora, no interior do Ceará, a 450 quilômetros do mar. Uma cidade com 23 mil habitantes que conta com 20 quadras de beach tênis. A apresentação de uma série de desafios para a estruturação e continuidade do negócio. A aplicação pode ser feita em cursos técnicos, em cursos de graduação, onde abordem o tema de administração estratégica e de empreendedorismo para criação de negócio e também planejamento estratégico. Os objetivos educacionais são para discutir a criação de negócios e os seus aspectos estratégicos e a manutenção e crescimento do empreendimento criado. Os tópicos pedagógicos estão onde o caso da Sandplay permite que o docente avalie o conhecimento do aluno quanto à noção acerca dos processos de empreendedorismo, do processo empreendedor e sobre os aspectos estratégicos de criação. Essas são algumas das nossas referências e muito obrigada. Pessoal, parabéns pelo trabalho aí, né? É Alexandre, é isso o nome? Isso, Alexandre. Tá, obrigada. Pessoal, vamos lá. Queria abrir aí para sugestões, perguntas também. Alguém tem alguma ponderação? Bom, vou fazer algumas ponderações, Alexandre, aí você passa aí para a Tatiana, tá? O caso é muito legal, também a narrativa é muito rica, tem muitos detalhes, o que é muito bacana para
para acompanhar, né, e conseguir analisar aí esse processo de criação de um novo negócio. Então, está bem interessante. Do ponto de vista da narrativa do caso, eu tenho uma sugestão bem simples. Eu acho que tem que tá faltando na introdução a data, né, o momento em que o caso acontece. Peraí, deixa eu ver aqui. Fechei, abri o Quintana. Assim que, vamos lá. Né, a gente começa ali apresenta o João, tudo isso, mas não diz em que momento o caso está se passando, né? Diz onde quais são os protagonistas, o dilema, mas falta ali a data. É bem simples isso. A minha sugestão está mais na estruturação da nota de ensino, até por uma questão também de objetivo de publicação. A nota de ensino, vamos lá, deixa eu... Ai, perdão, vou espirrar agora. Os autores, eles fizeram um recorte dos objetivos de aprendizagem bem bacana, acho que eles definiram bem ali os objetivos. Seria a criação do novo negócio, a questão dos aspectos estratégicos, né? Avaliar os aspectos estratégicos do ponto de vista de, vamos dizer assim, tem dois momentos, né? A criação do negócio, o negócio criou, prosperou, mas veio a concorrência e ele hoje está passando por dificuldade. Então, o primeiro objetivo teria esse recorte mais histórico, né? Mais horizontal, né? Digamos assim, do ponto de vista histórico, enquanto que o segundo objetivo desse aspecto mais estratégico seria agora já no momento atual, né? Então, tem uma concorrência, está perdendo, como é que eu me posiciono? E o terceiro ponto que eles colocaram ali eram as dores do crescimento, ou seja, então, daqui para frente, é quase que um objetivo é o passado, um é o presente e o outro é o futuro. O que é super interessante do ponto de vista de análise. Mas, quando vai para as perguntas e mesmo as respostas, eu acho que tem um espaço para uma melhoria. Porque, olha só, vamos pensar aqui. Primeira pergunta, como você avalia o processo de criação? Beleza. Ele super casa com o primeiro objetivo. Levando em conta as poucas barreiras de entrada, como é que ele mantém essas dificuldades? Seria essa questão dos aspectos atuais, né, estratégicos. Só que quando a gente vem aqui para a análise do caso, ele está muito baseado só no passado, na criação do negócio, entendeu? Então, eu acho que precisa definir melhor quais vão ser as literaturas, as teorias que vão ajudar nesses três objetivos, para deixar o caso mais fechadinho. Não é que não esteja aqui, sabe? Eu acho que tem oportunidade de deixar mais explícito isso. Até para o professor que vai pegar o caso para aplicar, falar, olha, quando eu for falar de criação de negócio, sei lá, vou usar aqui o Canvas. Quando eu vou falar sobre os aspectos estratégicos, eu vou falar de vantagens, vou falar de Verrio, né, de visão baseada em recursos. Deixar isso mais explícito, tá? Seria a minha sugestão. Porque ele fica aqui falando muito sobre o que é o empreendedorismo, quais são, né, ali, mas acho que tem um espaço para melhorar um pouco mais essa análise. Mas, de novo, é detalhe, tá? Porque o caso está bem escrito, assim, tem uma narrativa interessante. Tá? É mais para amarrar o próprio objetivo que elas definiram com a análise a ser feita. Tá. Tá? Eu concordo, gostei das observações. Eu só fiquei numa dúvida desse segundo para o terceiro momento, né? Que a senhora pontuou. Porque o caso, os dados foram colhidos ali, acho que 2023, final de 2023 ou começo de 2024. Isso. Já teve algumas submissões e não aceites, né? E aí a gente foi melhorando com essas contribuições. E aí a gente tinha
alguns outros focos, mas decidimos escolher esse foco estratégico, tá? Isso, Então, no recorte temporal, a questão finda, olha, qual a decisão que precisa ser tomada, né? Focar no modelo de isso, negócio atual ou mudar o isso. modelo de negócio. Então, eu não consegui ver exatamente essa separação entre o atual e Tá. o futuro. Então, Aí, o futuro, vamos lá. Os três objetivos que vocês colocaram é a criação do negócio, que é esse contexto histórico, o aspecto uhum, estratégico frente a analisar o posicionamento dele hoje e a parte toda de vantagem competitiva sustentável, né? O que ele tem de diferencial competitivo. E o terceiro é justamente o dilema do caso, que é o que a gente faz ah, agora, então, tá? são dois momentos de análise, né? Uma análise Isso, prévia, uma análise do isso, momento, e o terceiro é o encaminhamento para o isso, dilema. Perfeito. isso, tá? Que é Tá o que ele ótimo. faz agora. Ele continua focando em entregar outras opções de. Eu até expandiria, né? Para mim, não era nem só alimentação, porque eu fiquei pensando assim, mas é aqui não como caso, né? Mas sim como a utilização em sala de aula, eu debatendo como aluno, né? Ele tem que continuar investindo no beach tennis. O beach tennis, embora não seja hoje o grande gerador de receita para ele, é o que atrai as pessoas para lá. Ele não é um restaurante, né? Então as pessoas vão lá por causa do beach tennis e acabam gastando muito. Então é até entender que talvez essas pessoas queiram um ponto de entretenimento, né? Muito mais do que Perfeito. só a prática esportiva como atletas, como era no início, né? Então, o que mais ele Perfeito. pode agregar ali? Ele já trouxe esse público para perto. Quase que numa matriz de Ansoff, né? Dele pensar, olha, ele já tem o público, como é que ele entrega mais valor para esse mesmo público? Seria novos produtos e não novos mercados, novos clientes, né? Perfeito. Mas o caso é bem legal. Eu acho que o que ele tá, e provavelmente né, eu não li aí os retornos das submissões de vocês, mas eu acho que ele não deixa claro a teoria bem amarradinha, sabe? Então, assim, pensa o seguinte: no final dessa aula, o que eu quero que o aluno tenha discutido, tenha aprendido? Eu quero que o aluno, por exemplo, vocês falam aqui em determinado momento as estratégias genéricas lá do POP. É isso? Então, recorta e discute isso, entendeu? Usa todo esse Perfeito. contexto para discutir e amarrar isso. Como que a estratégia genérica estava no início da operação, como que ela está agora e como que ela pode ajudar a pensar a opção futura. É, Tá? eu acho que a gente não puxou, né, mais a teoria, mas as questões aqui, elas trabalham isso, né? O processo de Trabalham. criação, Isso. aí fala de barreiras de entrada, um posicionamento estratégico, os problemas com o sócio, que foi um ponto que era maior, mas foi diminuindo ao longo dos ajustes, e focar no negócio de alimentação, aqui falar do diferencial, né? Perfeito. Isso. Tá bom? Professora, só complementando, nós estamos aqui, digamos assim, agregados em torno de Juazeiro do Norte, no sul do Ceará, né? Terra boa. Então, Tatiana e Messias são daqui, foram os meus alunos já. Eu sou professor aqui na Federal. Sanderson foi aluno nosso, que é de Aurora, foi aluno nosso também. Então, é um grupo aqui local. E no grupo que a gente trabalha os casos de ensino, a gente tem procurado trazer esses casos mais próximos aqui da realidade, né? Perfeito, perfeito. Nós Eu, temos eu, grandes empresas aqui, mas a quantidade de pequenas e médias empresas, né, é eu acho isso. significativa. Isso. Eu acho, Alexandre, eu já fiz essa reflexão em outras sessões aqui do Congresso esse ano, no ano passado. Eu acho que, principalmente para os alunos de graduação, e vocês fizeram um recorte que pega não só a graduação, como cursos técnicos também, a gente trazer para pequenos negócios é maravilhoso. Porque eu acho que se você pega uma grande empresa,
mesmo, e aí eu não estou falando só de Juazeiro, estou falando mesmo do Rio de Janeiro ou aqui de São Paulo. Quando você pega o aluno de graduação, você fala assim, principalmente quando a gente vai discutir estratégia e empreendedorismo, tá? Quando você vai discutir até marketing ou uma questão de finanças, você pode colocar na voz de um gerente, de alguém ali de uma posição middle management, né? Mas você vai falar de estratégia, você está botando lá no papel do CEO, você entrega um caso para um aluno de graduação, CEO do McDonald's, ele olha aquilo e fala, eu não me coloco nesse lugar, é muito distante da minha realidade, sabe? Quando você pega um caso como esse, é muito fácil do aluno se colocar no lugar desse protagonista e pensar, ok, eu daqui a um tempo posso estar tendo que tomar esse tipo de decisão, sabe? Então, eu acho perfeito, eu acho que é, é mais fácil o aluno incorporar o papel do protagonista nesse tipo até de caso. Não que o caso grande, de empresa grande, não seja importante, mas eu acho que esse mix, a gente poder ter bons casos de empresas pequenas, locais, é muito bom, tá? Pronto, perfeito, né? O que a gente está buscando contribuir, né? Tanto para quem está perto, quanto para quem está longe também, conhecer um pouco mais da realidade. Teve um E avaliador que eu acho que ele desconfiou que não tinha essa quantidade de quadras na cidade, né? Bom, que culpa eu tenho, né? Se o negócio cresceu bastante, né? E eu acho que algumas devem ter fechado, essa específica continua, né? Mas muito focada nessa história de restaurante com o beach tennis como algo agregado. Tá? perfeito, perfeito. Professor, eu queria fazer um comentário. Eu sou recém-egressa de administração, me formei no final do ano passado, né? E aí, aqui na UFMS, a gente trouxe bastante esses estudos de caso de empresas daqui, que utilizam aqui no Mato Grosso do Sul, né? Tem questão do Pantanal e todos esses produtos advindos dessa região. E assim, o contato que a gente teve com a matéria, o quanto a gente conseguiu aprender com isso, visualizando com o enfoque de empresas locais e dos produtos locais, da comunidade local, do envolvimento, dos bairros, de onde para ir, de onde vai, para onde vai essa produção, de onde vem. Assim, a gente entendeu a matéria tipo em outro nível, sabe? Foi maravilhosa experiência. Você consegue realmente visualizar a realidade daquilo. É tangível, entendeu? Não é uma coisa assim, aquela empresa grande, né? Isso. Muito legal. Muito, muito legal mesmo. É isso mesmo, Gabriela. Acho que o teu testemunho é muito importante para mostrar esse recorte. Ao mesmo tempo, nenhum desses casos, ele, por exemplo, né, o caso que está lá do Ceará pode ser usado no Mato Grosso também, né? Porque ele não tem assim, uma especificidade que você diga, olha, isso só dá certo no Ceará, sabe? Então, e a gente poder conhecer esses diferentes Brasis que compõem, né, os negócios. Então, eu acho muito importante. Perfeito. Podemos passar para o próximo, então? Joia. O próximo aqui na minha lista é porque eles estão indo embora. É a necessidade de compreender o desengajamento de estudantes numa universidade pública. Também é do prof. Antônio Messias, né, que vai ser representado pelo prof. Alexandre. E vou passar o vídeo aqui, então. O caso é o professor Milton que vai representar. Esse momento. Perfeito. Bom Infinito. dia, pessoal. Show. Também, assim, só para justificar, tinha feito logo no início da sessão, mas só para justificar, né, como o professor Messias ele está tomando posse, né, hoje na UES, esse caso de ensino nós elaboramos em conjunto, e aí, assim, vou ficar aqui representando, né, após o vídeo, qualquer dúvida a gente está à disposição. Bom, obrigado. Olá, eu sou Antônio Messias, vou apresentar para vocês o caso. Por que eles estão indo embora? A necessidade de compreender o desengajamento de estudantes numa universidade pública. Este trabalho tem a autoria minha, Antônio Messias Valdevino, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal da Paraíba, de Sérgio Henrique de Oliveira Lima, Bianca Emily Silva de Almeida, Milton Jarbas Rodrigues Chagas e Diego Guerra, ambos do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Cariri. Então, para início de conversa, esse caso começa com um cafezinho, né? Um cafezinho em discussão
que é preocupante e também estimulante no sentido de buscar minimizar aí um problema que acontece, talvez não só na Universidade Federal do Cariri, mas em outras instituições, que é o problema da evasão. Então, o caso conta com dois personagens principais, que é o Juca e o João, ambos são diretores do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né, e eles viram, né, a necessidade de buscar entender melhor uma questão que era preocupante, a evasão. Então, diante desse cenário de que havia necessidade de acompanhamento desses alunos e de entender o porquê que esses alunos evadem, foram estruturadas 3 questões que foram aplicadas tanto no cenário real quanto para a estruturação do caso, que é quais são as causas da evasão, com a infraestrutura que existe dentro da universidade, é possível controlar essa evasão, essa infraestrutura não só, né, em relação à universidade, mas também a questão da estrutura de dados existentes em relação à evasão em busca de uma análise e também tentar entender como que poderia, né, minimizar esses aspectos de evasão. Então, inicialmente fazendo aí uma contextualização sobre a universidade, né, a universidade se trata da Universidade Federal do Cariri e especificamente dentro do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né, que foi a universidade criada em 2013, com sede em Juazeiro do Norte. Hoje tem 30 cursos de graduação, 9 de especialização, 8 de mestrado e 1 doutorado. E dentro dessa estrutura, né, o Centro de Ciências Sociais Aplicadas contam com 6 cursos: administração, administração pública e gestão social, ciências contábeis, biblioteconomia, museologia e arquivologia, sendo que esses 2 últimos foram criados em 2024, com previsão de início em 2025. Então, é esse o cenário que se encontra essa discussão de evasão. E dentro dessa perspectiva, João e Juca encontraram algumas questões que nortearam toda a discussão, que seria também voltado para uma proposição de ações de melhoria. Então, as questões que foram pautadas, né, o que vem antes da evasão e antes de avaliar a evasão e por que os alunos desistem. Essas questões elas se voltam para o intuito de entender quais são os aspectos que levam, né, um aluno a trancar, a reprovar por falta, ou estar ali dentro das duas perspectivas. Diante do cenário da estrutura de dados da instituição, foi identificado que não dava para ter ali a identificação da causa real, né, do motivo da evasão. E outra questão é, a universidade não tinha, né, a possibilidade de avaliar, né, o momento em que momento o aluno evade, ou será que esse aluno que está aqui, ele está dentro de um perfil que poderia evadir e como que poderia ser feito. Então, inicialmente foi pensado na perspectiva de avaliar a quantidade de faltas, né, pelo menos para que o aluno não tenha ali um perfil de reprovação por falta, né, ou tentar também identificar porque que o aluno trancou, né, enfim, tentar entender essas causas. Então, vendo que, por exemplo, os dados de falta não existiam, muitas vezes por escolha do docente em fazer esse processo de imputação de dados no final da disciplina, foi pensado, né, em algumas questões que poderiam ser tratadas, mas para tentar entender, foi feita uma coleta de dados com alguns alunos que estavam dentro do perfil para entender as suas motivações. Então, nós temos aqui alguns insights, né, que foram trazidos na busca, né, de João e de outra pessoa do centro. Né? Dentro dessa perspectiva, nós temos o seguinte: foi realizada uma pesquisa com alguns alunos, feita por telefone, e tentado identificar esse perfil. Né? Então, a maioria que atinge esse perfil de trancamento de reprovação por falta ou ambos é do curso de administração, sendo que a maioria, né, dos casos são de trancamento e de reprovação por falta. E, além desse aspecto, foi tentado entender as principais causas, né, que levavam a esse perfil. Então, conseguimos identificar, né, a dificuldade de conciliação das rotinas de estudo e de trabalho, algumas outras questões relacionadas a problemas de saúde e dificuldades com o transporte, já que a maioria dos estudantes, ou boa parte deles, né, vem de outros municípios da região do Cariri. Então, e às vezes até de outros estados, como Pernambuco, por exemplo. Então, essa dificuldade faz com que
o aluno acabe ou reprovando por falta, por chegar fora do horário que seria necessário, enfim, ou acaba perdendo uma aula ou duas, ou em outros momentos, né, por também não conseguir chegar. E também outras questões foram problemas de saúde, como a gente pode ver aqui numa avaliação mais geral. Então, nós temos aqui as principais causas: essa dificuldade de trabalho e estudo, essa dificuldade relacionada ao transporte e a questão de problemas de saúde do aluno. A partir disso, né, com esses dados em mão, o João fez algumas sugestões como uma tentativa de solucionar esse problema da evasão. Inicialmente, tentar validar essas causas que foram apontadas inicialmente nessa pesquisa realizada internamente, para verificar quais causas podem ser validadas e gerenciáveis, né, como, por exemplo, o trancamento, a reprovação por falta ou ambas. Propor um plano de ação de melhorias por cada curso, reativar e intensificar o papel do NDE, né, de cada curso na tentativa, né, de elucidar esses problemas da evasão, fazer um reforço e incentivo junto a coordenadores, né, buscando fazer com que esse coordenador tenha aí um papel promotor de mudanças, né, inclusive reforçando essas características, essas necessidades relacionadas a, por exemplo, colocar os dados de frequência, por exemplo, seria uma dessas questões. Com relação, né, às notas de ensino, o caso é um caso real, baseado em dados reais, que foram feitas, né, a partir de entrevistas e levantamento, e os nomes dos personagens foram fictícios, né, são fictícios. A aplicação desse caso se dá em cursos de administração, ciências da informação, basicamente em disciplinas que tragam essa discussão do sistema de informação, administração da informação, enfim. O objetivo é discutir a evasão e como os sistemas podem contribuir a uma melhor avaliação do processo de atenuação desse problema. Com relação às questões, foram sugeridas 4 questões e também foram elencadas no ficha de resposta, inclusive apresentando a possibilidade de referências. Foi apresentado um roteiro para discussão, também um cronograma, uma sugestão de avaliação e um guia para debate. São apresentadas nesse momento algumas referências, né, que foram utilizadas no caso, e por fim, agradecemos a audiência. Bom, pessoal, parabéns também aí pelo trabalho. Vou de novo abrir. Vamos lá. Alguém tem algum comentário, pessoal? Essa sessão vai puxar a orelha de todo mundo. Está todo mundo muito quieto, envergonhado de falar. Vamos lá. A ideia do congresso é a troca, pessoal. Sugestões, perguntas são sempre bem-vindas. Então, vamos lá. Vou fazer algumas ponderações aqui. Eu não sei, você é um dos coautores? Não, né? Você só está representando eles, né? Eu sou um dos coautores, Então inclusive, tá. professora, eu sou, professor aqui da UFCA, né? Há 1 ano e meio nós assumimos a direção do centro, então essa história, ela relata justamente digamos assim, essas ações que foram feitas por mim e o professor Sérgio, né? Que aí está com os nomes fictícios, em assumir o Centro de Ciências Sociais Aplicadas aqui da UFCA e com essa preocupação da evasão. Beleza, ótimo. Eu acho que vocês têm um produto maravilhoso na mão. É muito difícil a gente encontrar bons casos de análises assim, de sistemas da informação que tenham uma base de dados. Então, até uma sugestão que eu daria é constrói uma basezinha de dados em Excel com alguns dados, né, ali, até fictícios do ponto de vista de nome de aluno, óbvio que a gente não pode botar, mas aí para até colocar como material suplementar do caso, sabe? O professor que quiser, ele pode baixar os dados e os alunos trabalharem nas análises também. Eu acho que seria muito legal. Acho que isso enriqueceria muito o caso. A narrativa do caso é muito interessante, porque ela começa ali desde o cafezinho, né? Então ela traz muito essa dimensão humana e da tomada de decisão para um aspecto que às vezes é tratado de forma muito fria, que é o dado, a análise quantitativa, né?
Minha sugestão só é, de novo, a questão da data, né, do definir o momento, e quando você lê o caso, entre a abertura do caso e o fechamento do caso, eles devem, o ideal é que eles sejam do mesmo momento temporal. Por quê? Porque a estrutura do caso é como se fosse assim, né? A introdução eu entrego quem é o protagonista, local, data e dilema. E aí o aluno lê o miolo do caso para entender mais daquele conceito, e no fechamento eu retomo esse mesmo dilema, dando talvez ali uma urgência e uma importância maior para esse caso. Então, só dá uma ajustada, é pouca coisa, tá? É sutil ali, é porque como a introdução está no momento que ele está ali no cafezinho, se depara, aí tem todo o levantamento e depois ele, de novo, em cima do problema. E aí, mas assim, de novo, na escrita do caso é bem sutil mesmo minha sugestão de mudança. Minha sugestão principal é na nota de ensino. Eu acho que a nota de ensino, até mais do que, por exemplo, no caso anterior que eu falei da questão da teoria, ela não entrega qual é a teoria de forma explícita, tá? Nem implícita, porque no anterior ela ainda aparecia ali. Vocês fizeram um quadro que vocês dizem ali o que é para debater e qual é a teoria, mas não ficou claro para mim qual é o objetivo de aprendizagem que vocês querem que o aluno tenha ali. Quando se trata de caso de ensino, é muito importante que a gente tenha muito claro qual é o objetivo de aprendizagem que eu quero, assim. No final da sessão, o que eu quero que o aluno saia daqui sabendo que ele não sabia antes, sabe? Isso não está claro. Sobre o risco, vocês têm um caso tão legal na mão que alguém pode pegar e falar assim, não, mas ele só trata de evasão escolar. Não, ele não trata só de evasão escolar. A evasão escolar é um contexto. Ele trata de sistemas de informação para tomada de decisão. Vocês colocam ali até a teoria sobre isso, ali a literatura indicam ali, mas essa discussão não é feita. O que eu quero que o aluno discuta aqui? De novo, a análise, ele analisar ali os dados, que eu até reforcei que seria até legal se pudesse ter a planilha, é muito importante, mas ela é uma parte do todo. O que eu quero que o aluno saia daqui sabendo? Sei lá, que como é que os dados afetam a tomada de decisão, como é que sistemas preditivos, sei, eu acho que esse recorte vocês saberiam fazer até melhor do que eu poderia sugerir aqui, entendeu? Mas eu acho que precisa fazer esse recorte. Quando a gente lê a seção que vocês definem o objetivo de aprendizagem, o objetivo não aparece. Ele até aparece, quer ver? Eu vou ler aqui de novo. Ele até aparece na seção anterior, quer ver? Oh, meu Deus. Que é a aplicação. Ele fala aqui que a aplicação é para essa parte de sistemas de informação gerencial. Só que nos objetivos vocês retomam os dilemas, quase que meio que esses dilemas, né? Os indicadores não têm profundidade, e são dilemas no final. O que eu quero? Ok, então, por exemplo, a partir do momento que o indicador não tem a profundidade, como é que isso afeta a tomada de decisão? Isso é uma teoria que está lá, que vai te embasar a discutir isso, que são tomadas de decisão com informações parciais. E aí, eu sempre recomendo assim, definir os objetivos de aprendizagem, as perguntas, elas guiam para a gente alcançar esse objetivo. Então, a partir do momento que vocês fizerem esse recorte, vocês vão precisar revisitar as perguntas. E talvez, uma coisa que possa acontecer para vocês o dilema do caso, ele é muito mais de negócios do que sistemas de informação. Talvez reduzir um pouco o escopo do dilema, tirando um pouco. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Não, acho que
Não, não, acho que está legal. Eu não acho que não sei. Vai ter que aplicar, tá? Porque eu achei só que o dilema é bem amplo, mas ele todo conversa com essa questão de us- tomar a decisão embasada em dados ou não, né? Porque ele fala, é possível evitar antes, ou seja, existem dados que ajudam a gente a prever um comportamento futuro do aluno, né? Eu acho que quais medidas poderiam ser tomadas, como atenuar a causa que leva os alunos. Legal, não. Acho que eu retiro aí o que eu estava, minha reflexão aqui em voz alta. Mas eu acho que é isso, eu acho que é principalmente definir esse recorte teórico para análise do caso. Que nesse quadro aqui na tabela 1, vocês colocam aqui qual é o problema e qual é a bibliografia, mas vocês não fazem essa discussão. E aí aqui a expectativa de resposta, ela não deixa claro também qual é esse objetivo de aprendizagem que vai ser alcançado. Por exemplo, eu vou pegar aqui a questão 2, que vocês botam. A questão permite que o aluno a avaliação das decisões, colocando uma posição iniciante do avaliador. Aí, conceito aluno, o aluno deve ser capaz de entender quais os tipos de dados existentes, como que os dados ajudam eles e fazer uma análise da adequação desses dados. Então, isso é um objetivo. Esse objetivo tem que estar mais explícito. E aí, amarrar, de fato, a teoria com essa resposta, tá? Ficou claro? Sim, sim, professora. Inclusive, né, anotei aqui as observações, né, para que a gente possa rediscutir, né, junto com o professor Messias e os demais integrantes, né, que construíram o artigo, né, o caso de ensino. E assim, algumas dessas observações, principalmente no que se refere à teoria, as teorias já tinham sido observadas por um dos avaliadores. É, Nós estávamos justamente aguardando o momento da apresentação, né, e a discussão na sessão para que nós retomemos, né, essa ampliação e esse ajuste para poder submeter a um periódico, né? E assim, o que nos fez justamente assim repensar, né, e aí surgiu esse caso de ensino, foi justamente uma das causas aqui da própria universidade, no que se refere a como se nós teríamos condições de agir, né, de forma preventiva, né? E aí essa discussão ela é importante porque, por exemplo, nós temos aqui os docentes, muitas vezes a gente faz a chamada, enfim, eu passo uma lista e alimenta o sistema só ao final do mês ou, sei lá, ao final do semestre, né? E isso tem uma certa dificuldade no momento de detectar quais são aqueles alunos que estão faltando, né? Porque aí nós conseguiríamos agir, né, de uma forma preventiva, né? Então, por isso que essas questões, quando nós estimulamos, né? E aí fizemos um sistema que o professor ele recebe uma mensagem, né? Caso não coloque a frequência durante 7 dias, né? Informando dessa atualização. E o importante destacar é que a perspectiva é justamente de quê? De que, ao fazer isso, nós conseguimos visualizar os alunos que estão propensos, né, à evasão e tentamos, de alguma maneira, agir de forma antecipada. Mas, assim, de uma maneira geral, eu anotei, né, as sugestões, foram sugestões excelentes, principalmente essa que a senhora falou sobre a questão de uma base de dados, né, em Excel com o nome de alunos, enfim, fictícios, né, como material suplementar, e a questão da teoria, que eu acho que é o ponto, enfim, principal, né, assim como o objetivo de aprendizagem, como a senhora colocou, eu acho que quando nós conseguimos fechar, né, ajustar isso nessa discussão, a gente tem um produto assim interessante que ele é fruto de uma ação, né, na perspectiva de ação da direção do centro, né, e aí pode ser, enfim, replicado em outras instituições, né, com até a análise dessas instituições, né, nesse momento, né, retrato. Então, assim, tranquilo, eu fiz as anotações, nós vamos discuti-las, professor, aí, implementar, evidentemente. Bom, agradeço. Perfeito, perfeito. Eu que agradeço aí o trabalho, que está muito bom. E eu acho que ele é muito relevante. Obrigado.
Bom, agora passando para o último trabalho, é a liderança na indústria alimentícia, o caso da Camil Alimentos S.A., que é da Flávia, né? Flávia, você vai apresentar PowerPoint? Como você prefere? Você consegue Isso, apresentar aí? Ou você... isso, Gabriela, vou apresentar PowerPoint, por gentileza. Eu compartilho a tela inteira? Isso, você vai nesse share, e aí você escolhe a aba que você quer apresentar. Você pode escolher a janela ou a aba. Isso, aí você dá um... Perfeito. Isso, perfeito, show. Eu estou passando aqui, vocês conseguem acompanhar que eu estou passando? Sim, tá Ah, certinho. ótimo, então. Só um instante para organizar aqui. Deixa eu voltar para o primeiro slide. Pronto. Se eu puder começar. Posso? Muito obrigada. Então, bom dia a todos. É um prazer estar aqui nessa sessão, assistindo as apresentações. O meu nome é Flávia Zancan, eu sou doutoranda em Controladoria e Contabilidade na FEARP, na Universidade de São Paulo, e juntamente com o professor Maurício Ribeiro do Vale, nós desenvolvemos esse trabalho que tem por título Liderança na Indústria Alimentícia, o caso da Camil Alimentos S.A. Então, aqui é um breve sumário, então, da nossa apresentação, passo pela introdução, as notas de ensino, o encerramento da discussão e as nossas referências. A Camil, nesse caso de ensino, a gente conta a história da Camil Alimentos, que a Camil Alimentos ela é considerada uma das maiores empresas de alimentos da América Latina, e ela opera em 5 países, quais sejam o Brasil, o Uruguai, o Chile, o Peru e o Equador. E ela tem mais de 30 marcas dentro do portfólio e ocupa grandes posições de liderança em todos os países nas suas categorias de atuação. Então, com o intuito de entender melhor essa trajetória da Camil, esse presente caso de ensino ele busca analisar, então, o processo que se inicia na definição da estratégia que foi evidenciado no IPO em 2017 e vai até os 5 primeiros anos após a sua execução. Então, nós consultamos múltiplas fontes de dados, com destaques para os relatórios financeiros, e as análises foram realizadas com enfoque nos anos de 2018 a 2022, que é o período após o IPO, e também a gente faz uma análise comparativa com os anos que antecederam o IPO, que é os anos de 2012 a 2016. Então, como a gente conta essa história? A gente conta ela conforme a cronologia dos acontecimentos. Então, a gente apresenta, conhecendo o caso Camil, da sua origem até a oferta pública inicial, que ela tem origem em 1963, no estado do Rio Grande do Sul, em Itaqui, que ela começa como uma cooperativa e depois ela se expande até chegar para uma SA. E, posteriormente, a gente fala do caso da oferta pública inicial até 2022. Depois, a gente fala sobre o modelo de negócio e estratégia, as ofertas e evolução do capital social e a questão da continuidade do processo de aquisições após a oferta pública inicial, que é do IPO em 2017. Aqui, essa figura a gente traz a apresentação das principais aquisições estratégicas da Camil. Então, ela tem um portfólio de marcas com posições de liderança e reconhecidas no mercado, que acabam incluindo a Camil, a União, a Santa Amália, a Mabel no Brasil, a Saman e La Abundância no Uruguai, e também a Tucapel no Chile, Costanheiro no Peru e Rico Arroz no Equador. Então, a Camil, ela acaba ocupando um posicionamento que ele é diferenciado nessa cadeia produtiva, e ela se faz presente em diversas atividades, como na questão de organização, processamento, empacotamento, distribuição, marketing, mas ela não atua na atividade agrícola desses produtos. Então, nas notas de ensino, o que a gente fez? O objetivo do caso é analisar, então, a execução das estratégias de investimento da Camil após o IPO. Então, o caso ele foi construído com base em múltiplas fontes de dados, relatórios financeiros no site da Camil Alimentos. Também nós acessamos o site da CVC para acessar o prospecto, foram acessadas revistas, artigos científicos, e para análise dos dados a gente utilizou do Excel.
Então, quanto às relações com os objetivos de um curso ou disciplina, a gente acredita que esse caso pode ser aplicado a cursos de graduação, pós-graduação e especialização nas disciplinas de administração financeira e finanças corporativas, que o caso acaba levando os alunos a vivenciar, então, discussões sobre estratégias de investimento, considerando as particularidades setoriais, como é o caso do setor de alimentos. Preparação para o caso, a gente recomenda a leitura prévia do caso anterior à aula, e quanto à questão do plano de aula sugerido, a gente tem a figura 2, com duração de aproximadamente 3 horas, em que nós dedicamos de 15 a 20 minutos para a apresentação do caso e exposição dos objetivos, com a argumentação das motivações do caso e resultado esperado. Depois, 90 minutos para o professor organizar pequenos grupos de estudantes, com até 5 pessoas, para responder as questões propostas após a leitura do caso, e de 20 a 40 minutos para o fechamento da aula, com relato das tomadas de decisões a partir de então de possíveis desfechos alternativos. Quanto às questões, a gente dividiu o caso em três grandes áreas. Na primeira, a gente aborda essa questão das decisões de investimento e financiamento e quais foram as motivações da Camil. E o que a gente fez? A gente apresentou a questão e a gente respondeu com base na discussão na literatura e material de apoio, sempre com suporte nos relatórios financeiros que dão suporte a essas questões, a esses dados financeiros. Aqui a gente trouxe um breve recorte, por exemplo, a empresa que acha adequado lançar novas ações no mercado, como era o caso da Camil, ela faz através do lançamento ou oferta pública inicial de ações, encarregando uma instituição financeira para coordenar ou colocar os títulos no mercado. E também, ao abrir capital, a empresa ela aumenta a sua legitimidade na comunidade empresarial, acaba melhorando o acesso ao financiamento da dívida e cria um meio de saída para os principais acionistas. Depois, na questão 2, a gente traz questões de 2.1 a 2.8 com a discussão do IPO em números. Então, a gente aborda o IPO, o preço por ação, o montante, comissões, despesas, recursos líquidos. E, por fim, na questão 3, a gente tem o processo de crescimento orgânico e a aquisição da Camil, e as aquisições da Camil, em que a gente aborda a questão 3.1 e 3.2. Essa discussão ela foi extremamente minuciosa, porque a gente foi relatório por relatório, identificando todas as aquisições da empresa, antes da IPO, após a IPO, para identificar, então, principais fusões, aquisições ocorridas nesse período. E o impacto que essas aquisições, fusões, têm no ativo fixo e no capital de giro para a Camil. Depois, no encerramento da discussão do caso, a gente propõe uma sugestão de trazer uma situação desafiadora para os alunos, para que eles pensem sobre demais investimentos que ocorreram no cenário brasileiro nos últimos 5 anos, sobretudo no setor de alimentos. A gente recomenda filtrar pelos investimentos que mais repercutiram na história e trazer uma análise do ponto de vista das empresas adquirentes. Também a gente destaca que, para o caso de ensino, não existe uma resposta única, considerada correta, né? Mas sim as respostas que podem vir a ser mais adequadas e que podem levar a uma melhor decisão, sobretudo nas questões de financiamento e investimento. Então, a gente acredita que o ensinamento do caso, com mais essa situação nova e desafiadora, pode instigar os alunos a pensarem, então, sobre o tema fora da sala de aula. Algumas referências utilizadas na apresentação e eu agradeço pela atenção. Bom, pessoal, parabéns, Flávia, pelo caso. É muito rico, vocês fizeram aí um levantamento de dados secundários da Camil, né? Muito interessante, muito rico. Vamos lá, algumas sugestões. Primeiro, do ponto de vista do caso mesmo, da estrutura do caso em si, né? Vocês, deixa eu abrir aqui, eu vou falando ao mesmo tempo que eu vou. Um caso de ensino, ele tem como objetivo colocar o aluno no lugar do tomador de decisão, tá? Primeiro, esse caso não tem um dilema explícito aqui que diga, olha, por que agora alguém lá, um gestor da Camil está se deparando nesse momento? Vocês relatam um histórico, tá?
é interessante vocês pegarem alguma situação mais atual e fazer esse recorte, apresentando ele na voz de um protagonista ali, né? Ah, ele tem que tomar essa decisão, ele investe nisso, ele investe naquilo. Vocês colocam tudo na voz da Camil, da empresa, e não de um tomador de decisão, tá? O caso, ele tem como tradição ter esse tomador de decisão. Tanto que, assim, às vezes até os autores colocam assim, o objetivo desse caso de ensino é o aluno avaliar alternativas, tomar decisão, mas isso é de todo o caso. O caso de ensino é essa ferramenta que tem como base isso. Se colocar no papel de um tomador de decisão, avaliar as alternativas e, com base naquelas informações, tomar a decisão correta. Como você colocou corretamente no final, né? Não existe uma decisão correta, existe talvez algumas mais ou menos adequadas de acordo com a análise. E a análise vai ajudar nesse caso. Porque, senão, ele vira um grande exercício de finanças e não um caso de ensino. Entendeu? Aí o exercício de finanças, ele, em geral, tem uma resposta certa. Né? Calcula IPO, calcula isso, calcula aquilo, calcula o preço, calcula não sei o quê. Teve ágio, não teve ágio, teve isso, foi bem... Mas é um exercício. Né? O caso, ele tem essa mudança, porque você tem que tomar uma decisão ali com base nessas informações. E aí, você precisa fazer esse recorte, tá? Da abertura e do fechamento. E aí até brinquei aqui, né? Que, por exemplo, todo mundo aqui teve acesso aí aos casos da sessão. O caso da... Agora esqueci os nomes, gente, que eu sou dessas, tá? Mas da Univale, o primeiro que apresentou. Em termos de estrutura, ele pode te ajudar. Ele não tem nada a ver com o teu caso, tá? Mas ele pode te ajudar para você ver, assim, o que ela fez na abertura e no fechamento. Pode te servir de inspiração para você estruturar a tua abertura e o teu fechamento. Você pode ter uma dificuldade com relação à publicação desse caso, porque caso, diferente de artigo, quando você vai publicar em revistas, você precisa da autorização da empresa. Então, você precisaria de uma autorização da Camil para publicar. Para usar em sala de aula, não, né? A gente usa sem. Mas é que eu acho que esse teu caso, ele é todo baseado em dados secundários, ou seja, dados públicos. Ele é muito rico, você fez um levantamento muito rico desse histórico. Ele tem todo esse caso tem um propósito bem defendido por vocês na nota de ensino, do uso disso, sabe? Ele é muito relevante. Então, talvez tentar um contato com alguém da Camil, que com o caso pronto possa autorizar, vocês teriam possibilidade de publicação, inclusive, em journals internacionais. Tá? A Emerald, por exemplo, faz concurso todo ano de casos em países emergentes, e o caso de vocês é super relevante, porque é uma grande empresa, de uma situação relevante de IPO, de investimento, está muito bem narrado, muito bem escrito, com dados secundários. Então, eu tentaria esse esforço, tá? De tentar um contato com alguém da Camil, não sei qual a possibilidade que alguém do grupo de vocês teria de se aproximar da empresa, de levar até o caso, até mostrando para a empresa assim, como isso pode ser uma ferramenta de promoção dela na aquisição de talentos, porque à medida que o caso dela é discutido em salas de aula, ela está fazendo ali uma propaganda sobre, tá? Sobre o produto, a empresa. Então, eu acho que vocês têm um produto muito bem feito, que precisa de alguns ajustes para ser, de fato, enquadrado como um caso de ensino, porque ele virou um exercício, ele virou um histórico grande para analisar para uma aula de finanças, mas não o caso mesmo. Na hora que vocês forem publicar, alguém vai dizer, pô, cadê o protagonista? Hein? Cadê o dilema? Cadê o... Eu acho que dá para fazer esse recorte, tá? Professora Flávia, que prazer encontrar uma outra Flávia aqui.
Ah, que linda, professora. Agradeço pelas gentis contribuições. Nossa, foram todas muito boas. Eu só fiquei numa dúvida, com essa publicação internacional, professora, que a senhora citou, eu não consegui anotar. A Emerald, Emerald. Ah, isso. É da própria base de artigos, Emerald. Eles têm ah, esse tracking para casos, e eles têm um que é para casos de países emergentes. perfeito. Será que eu posso entrar em contato por e-mail depois, posteriormente, com a senhora para conseguir esse link, professora Flávia? Pode sim, pode Ah, sim. perfeito, perfeito. Só para contextualizar, eu sou da linha de finanças e eu fui estagiária na disciplina de administração financeira do professor Maurício. E a gente desenvolveu, esse era um exercício. Esse era um caso, na verdade, era um exercício prático que a gente desenvolveu para ser posto em sala de aula para os alunos pensarem. E daí surgiu a possibilidade de a gente transformar ele em um caso de ensino. Então, essa foi a nossa primeira proposta na vida toda, de escrever um caso de ensino. E a nossa maior dificuldade foi em como contar essa história. Porque a gente Isso. tem uma pegada muito financeira de pôr números, dados, fatos, e a gente falhou nesse sentido de como contar essa história, no sentido de trazer o protagonista. Então, Então, e essa é, foi a nossa maior dificuldade. então, vamos lá. Todo o miolo do caso, inclusive a introdução vira miolo do caso, quando vocês forem organizar, eu só tiraria assim, esse caso conta a história da Camil, começa direto assim, a Camil, paraná, a gente nunca menciona em caso, é diferente de artigo, que artigo a gente fala, esse estudo, esse artigo, caso a gente fala direto, narra direto a história. Tudo isso vai virar o miolo do caso. Vocês têm que construir uma pequena sessão de abertura e fechamento com esse protagonismo. Tem o professor Nielsen tem um livro que é sobre estrutura. Eu vou te recomendar 2 livros. Um é o livro da. Espera aí, deixa eu lembrar aqui, que é Silvia alguma coisa. Espera aí. Caso de Ensino, livro Silvia com Y, quase, que eu tenho quase certeza. Como escrever casos para o ensino de administração. Silvia Reis. Perfeito. Ele vai te Anotei ajudar aqui. nessa, tá? Esse é um Perfeito. livro mesmo, aí teria que achar na biblioteca ou comprar. O professor Daniel tem um livro, no livro são vai. Prof. Flávia, eu não consegui escutar. O áudio está cortando? Eu não sei se. Danielson Silva. Bora, meu filho. Eu acho que é isso aqui. Aprendendo em ação, utilização de casos. Eu acho que é. Peraí, não. Cadê? Peraí, esse mesmo. Isso. Aprendendo em ação, utilização de casos para inovação no ensino e na aprendizagem. Ele também tem alguns capítulos que ele fala sobre como construir casos, tá? Perfeito. E esse você pode dar download na internet. Perfeito. Professora Flávia, mesmo eu trabalhando com dados públicos da Camil, eu preciso da autorização dela para publicação desse caso? Eu não sabia dessa informação. Não sabia. E, infelizmente, caso tenha essa parte ruim, entendeu? Que a gente Perfeito. precisa. Agora, de novo, quando o caso conta uma história, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Eu vou contar a história do acidente da Vale em Mariana. A Vale deve estar querendo todos os dias que todo mundo esqueça isso. A pessoa escreveu o caso, mesmo com dados secundários, vai procurar a Vale, talvez a Vale não tenha interesse. Mas vocês não estão contando nada que a empresa já não tenha tornado público,
vocês usaram Aham, dados secundários, e que a sim. empresa queira contar, porque, na verdade, é uma grande história de sucesso de uma empresa que vem crescendo, que lançou IPO, que tudo isso. Então, eu Aham. vejo como não sendo muito complicado conseguir essa autorização na Camil. Ah, perfeito, perfeito. E a autorização, ela depende da revista que vai publicar ou é uma autorização em Ela de- específico? A revista, ela tem um modelo sempre de qual é essa autorização. É uma carta, que a pessoa Ah, diz, olha, perfeito. eu li o caso. Então, qual é a minha sugestão? Procura a Camil e pega uma carta genérica aí, que a RAC usa, qualquer uma dessas você vai encontrar aí. E explica para eles, Perfeito. fala, olha, a gente quer publicar, parará. Se depois tiver uma carta e você já sensibilizou eles já concordaram de publicar, depois é fácil dizer, olha, a gente está publicando uma revista que pediu uma carta bem específica, sabe? Mas, basicamente, a carta diz que eles leram o caso e que concordam com a publicação, tá? Perfeito. Nossa, foi extremamente produtivo. Agradecer a Gabriela, que já compartilhou o link aqui da Meraude. Obrigada, Gabriela. Professora, muitíssimo obrigada pelas contribuições. De nada, e parabéns aí pelo trabalho. Muito bom. Obrigada. Bom, acho que acabamos os trabalhos, né? Ah, vocês têm mais alguns comentários, algo para pontuar? Não, queria só agradecer a todo mundo, né, por ter, enfim, submetido para o nosso tema e convidar vocês a continuarem escrevendo casos, porque todos os casos estão muito bons, têm muito bom potencial. A gente teve esse ano uma quantidade muito grande de casos, né? Esse ano não, a gente vem tendo, né, no SEMEAD, e assim, chegar até aqui já mostra que a qualidade desses trabalhos. Eu acho que na apresentação aqui ficou bem claro isso. Então é isso, pessoal, continuem publicando muito caso, que é uma ferramenta muito boa de sala de aula e também até de publicação mesmo, né? Eu falo, publicar caso é muito mais gostoso que publicar artigo. Eu defendendo o meu peixe. Tá bom? Perfeito. Pessoal, eu só queria lembrar vocês de avaliarem a sessão. Lá naquela página onde vocês acessaram o link, vocês voltam lá e tem para avaliar. Ótimo. Obrigada. Obrigada, pessoal. Espero encontrá-los mais vezes. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Tchau, bom dia. Bom dia.